Olá, meus amigos! Esse é mais um episódio do Sioncast. Hoje nós vamos falar com a Jemima Ribas, que é a nossa professora da Semana da Escola de Davi, Descobrindo a Beleza de Deus. E eu vou deixar que ela se apresente aqui pra gente. Boa tarde, Boa Jemima, tarde. seja bem-vinda. Você pode falar um pouco para nós mais sobre a sua história? Você começou sua jornada missionária dentro da Jocum, também já passou pela F-Hope. Pode falar um pouco para nós sobre você? Sim. Eu sou missionária desde 2017 e a minha jornada ela começou na Jocum. Então é muito precioso para mim estar aqui agora em Jocum Sion. Isso me traz memórias muito afetivas, meu coração fica alegre e quentinho de voltar para minhas origens. Então a Jocum, ela foi pioneira em tantas áreas no Brasil, lançou tantos fundamentos, tantas escolas, e isso tem impactado o Brasil e as nações. É um privilégio estar aqui. Eu servi por 2 anos na Jocum, fiz a escola ETED. Posteriormente, me mudei para Florianópolis e estive na F-Hop, que é uma igreja local que atua como base missionária e sala de oração. Então, ali na F-Hop foi um período onde eu me dediquei à palavra de Deus, onde a palavra de Deus ela afetou profundamente o meu coração, aprendi a amar e valorizar as escrituras. E em seguida, nos últimos 3 anos, eu tenho estado envolvida com igrejas locais, aprendi a amar a noiva do Senhor Jesus e ser igreja com os meus irmãos. Que legal, Jemima. E esse assunto que você trouxe para nós essa semana, Descobrindo a Beleza de Deus, é um assunto que eu particularmente gosto bastante. E quando a gente pensa em beleza, nós precisamos também nos ater que o mundo tem uma cosmovisão em relação à beleza e o que um cristão, né, ele precisa se levar em consideração quando quer entender mais sobre a beleza de Deus. A verdade é que há beleza por toda parte. Se nós olharmos para o céu, se nós contemplarmos montanhas, o próprio cinema, o entretenimento, ele é carregado de imagens e belezas para cativar a nossa atenção, cativar o nosso afeto. Mas a verdade é que existe alguém, existe um ser que é a fonte de toda a beleza, emana do Cristo. Então ele libera graça comum sobre os povos. E isso a gente vê no cinema, na arte, na música, mas existe uma fonte suprema que é o próprio Deus. É verdade. E também eu queria fazer para ti essa pergunta, sabe? Como que começou essa tua jornada em descobrir a beleza de Deus, né? Por onde que você começou? Como que iniciou esse despertar em você de se voltar mais para a beleza de Deus? Na minha conversão. Pode parecer meio clichê, mas quando eu me converti lá em 2015, eu ouvi a voz de Deus. E desde então, na minha jornada, ouvir a voz de Deus tem me marcado. Quando eu falo ouvir a voz de Deus, eu não estou falando de voz audível, até porque isso é bem raro em nossos tempos, mas aquela voz na consciência, a voz de Deus nas escrituras. E a voz de Deus para mim sempre foi algo fascinante. As palavras de Jesus são irresistíveis. É verdade. E como a gente começou no podcast, né, falando sobre isso, sobre esse nosso olhar buscando e perseguindo a beleza de Cristo, né? Então a gente não pode esquecer também sobre que esses dois conceitos, né? A beleza tem aos olhos da sociedade atual, né, persegue a beleza na estética. Normalmente a gente busca a beleza nos lugares errados, mas a gente tem uma definição diferente na Bíblia, na palavra de Deus, sobre beleza. Sim. E ela aponta, eu gosto muito dessa passagem que você trouxe em Êxodo 34, sobre quando Moisés pede para ver a bondade, a glória de Deus, o Senhor revela para ele a bondade. E essa é uma das definições da palavra de Deus no original do hebraico, né? Para beleza, é bondade, né? E Davi também, quando ele pede para estar na casa do Senhor, habitar ali, então para contemplar a beleza dele. Então eu queria que você trouxesse mais para nós, esboçasse um pouco mais sobre essa beleza, que aponta diretamente para quem ele é. Sim. Eu acho que uma boa definição de beleza é que ela é a soma de todas as perfeições divinas.
A beleza de Deus, ela tem a ver com os atributos, com o ser de Deus e a sua natureza. Então, se a gente olhar para a passagem de Êxodo 33, Moisés, ele tinha tido diversas experiências com Deus. Ele estava lá na sarça quando ele ouve uma voz do meio do fogo chamando pelo nome e um ser que ardia, queimava e iluminava. Moisés também estava lá em Êxodo 19, quando o monte fumegava e tremia, e Deus vinha no meio do fogo e sua voz falava como trovão. Moisés ele já tinha experimentado de muitas manifestações da presença de Deus, mas em Êxodo 33 você vê um clamor mais profundo no coração de Moisés, que é: Senhor, eu te peço, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E Deus responde para Moisés: Moisés, você não pode me ver, você não suportaria, mas eu vou proclamar diante de ti a minha bondade. Então Moisés ele é posicionado numa rocha e Deus passa por entre a rocha e ele proclama o seu próprio nome em Êxodo 34. Ele diz: eu sou o Deus misericordioso, bondoso, compassivo, tardio em irar-se, aquele Deus perdoador, mas que também pune o pecado. Então, à luz dessa passagem, a gente aprende que a glória de Deus, que a beleza de Deus não se resume a uma emoção e a um sentimento ou ao chorar copiosamente, porque nós, cristãos, amamos emoções. E sim, Deus toca nas nossas emoções, Deus toca nos nossos sentidos, Ele afeta os nossos olhos, Ele afeta os nossos ouvidos. Mas a glória de Deus, ela vai além dos sentidos, mas ela implica em revelação, iluminação dos olhos do nosso coração acerca de quem Deus é. Que legal que você tocou exatamente nesse ponto, que era uma das perguntas que eu queria trazer pra gente nessa tarde, que é contemplar a Deus. E é isso que Moisés passa a maior parte da vida dele, Davi também. Sim. Que é a nossa escola sobre Davi, né, adoração, e ele gastava tempo nesse lugar de contemplação, de contemplar ao Senhor. E isso que você trouxe também pra gente em aula, que esse contemplar, além de ele gerar essa transcendência, ele também precisa gerar em nós quebrantamento e contrição, nos levando a um lugar de humilhação diante de quem ele é. Então, traz um pouco mais pra gente sobre esse ponto. Sim. Contemplar é ver a Deus com os olhos do coração. Não tem a ver com coisas externas, mas é ver a Deus com os olhos do coração. Implica nas escamas dos nossos olhos caindo para ver a Deus. Eu acho que um exemplo muito bom para isso é Isaías. Isaías capítulo 6, havia um período de instabilidade política. Então Isaías entra no templo e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então ele tem uma visão de Deus e as abas das suas vestes enchiam um templo. E ele escuta seres celestiais cantando sobre a santidade de Deus que ecoaria por toda a terra. E então ele tem essa visão de Deus. Após ter essa visão de Deus, ele olha para dentro de si e ele percebe e declara: ai de mim, eu sou um homem pecador. Eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então a revelação, ela precede o arrependimento e o quebrantamento. Quando nós vemos a Deus, nós olhamos para o alto, nós olhamos para dentro e enxergamos o nosso estado de depravação e pecado. Então nós percebemos que nós somos pobres, cegos e nus. Então um princípio é: a revelação de Deus, ela sempre vai nos humilhar. É muito forte isso, né? Porque normalmente a gente não cresce tendo essa consciência. E que realmente a gente precisa contemplar ao Senhor. E você tocou da sala do trono, né? E de Isaías, que ele contempla o Senhor ali. E tudo isso, né? A contemplação, ela nos leva também para esse lugar ali de Apocalipse 4, contemplar ao Senhor, contemplar ele nas obras de quem ele é, mas também olhar para a palavra dele e todas as suas promessas. E a beleza de Deus, ela tá, né, intrínseca nisso, o caráter dele, né? Então eu queria conversar com você um pouco mais sobre o caráter de Deus, que a gente pode ver, né, o caráter do Senhor nessa revelação geral, né, que as pessoas têm,
aí que você trouxe para nós também sobre ser transformado pelo Senhor. Sim, existe um princípio de contemplação, que à medida que nós vemos, nós somos transformados. Paulo vai falar isso em Coríntios, que nós, com o rosto descoberto como espelho, somos transformados à mesma imagem à medida que nós contemplamos a Deus. Então, ver a Deus implica em mudança, implica em arrependimento. Então, a imagem do Filho de Deus é formada em nós. Davi, ele vai falar muito disso no Salmo 27:4. Uma coisa eu peço a Deus e uma coisa eu buscarei, que é meditar na sua lei, inquirir no seu templo e contemplar a beleza de Deus. Davi gastou a sua vida para contemplar a beleza de Deus. Ele percebeu o valor que havia na dignidade do Cristo. Davi tinha tudo. Davi, ele tinha posses, finanças, poderio militar, família, tudo que eu e você talvez considerariam sucesso, mas ele gasta a sua vida para contemplar a beleza de Deus. E Davi, ele é um exemplo pra gente, né, desse lugar de contemplação. E uma pergunta que eu queria te fazer é a dica, né, que você deixa, na verdade, para quem está em casa e quer saber como buscar mais, descobrir mais sobre a beleza de Deus. Qual é a dica que você tem? Eu acho que o primeiro pressuposto é que não existe revelação à parte das Escrituras. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos ser o povo do livro, o povo que ama a lei do Senhor, que encontra prazer na lei do Senhor. Eu amo o Salmo 119, porque Davi ali ele vai expressar o seu amor pela palavra de Deus. Ele diz: as suas palavras são para mim mais doce do que o mel. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Gente, a palavra de Deus não é chata e nem tediosa. Não é, mas existe força na palavra, fortalecimento, existe encorajamento, existe, enfim, a palavra de Deus, ela preenche todas as lacunas do nosso ser e supre os anseios mais profundos do nosso coração. Então precisamos aprender a amar as Escrituras, porque a revelação e o conhecimento de Deus é uma junção de dois elementos. Nós precisamos das Escrituras, nós precisamos da palavra, dali procede a revelação máxima. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ou o Espírito de revelação e sabedoria, ele repousa sobre a palavra. Então, quando você abre a sua Bíblia e você convida o Espírito Santo para a conversa, basicamente é Deus te ensinando sobre Deus. Deus revelando Deus ao espírito do homem. Então precisamos voltar para a palavra de Deus. E é exatamente pela palavra que a gente vai descobrindo quem o Senhor é. E você tocou nesse ponto sobre o Espírito Santo. E muitas vezes a gente vai para a palavra de Deus e não compreende muito o que ela está falando. E se alguém agora em casa está tentando ler a palavra de Deus, qual é esse conselho que você deixa? Por onde que alguém pode começar para começar a conhecer mais o Senhor? Sim. Eu sei que muita gente fala para começar pelos evangelhos, eu sou um pouquinho contra. Eu penso que a gente deve ler a Bíblia toda e sempre, de Gênesis a Apocalipse. E, gente, isso é acessível e possível para todo mundo. Tem até um testemunho bem engraçado lá em casa. A minha mãe, ela tem mais de 40 anos de cristianismo. Ela nunca tinha lido a Bíblia toda. E nesse período que eu voltei para a Bahia, eu comecei a incentivar ela e mostrar que era possível, sim, ela ler a Bíblia toda. E ela tinha essa mentira na mente. Existe uma mentira que permeia os cristãos, que é, cara, a Bíblia, estudar a palavra, amar a palavra, conhecer a palavra, é para líderes, é para pastores, é para missionários, é para teólogos. Não, a Bíblia é para todos nós. Então ela mergulhou numa jornada, num plano de leitura bíblica de 1 ano. Tem essa dica simples, que é você selecionar um plano de leitura bíblico e ser fiel. Se você tem dificuldade com disciplina espiritual, você pode convidar um grupo. Funciona muito bem quando a gente faz isso de forma coletiva, onde um encoraja um ao outro. Mas eu penso que uma das grandes dificuldades nossa com a palavra é porque a palavra foi escrita para outro tempo. Então, como conciliar esses dois mundos? A gente não viveu no Oriente. A gente vive no século XXI, numa sociedade, numa era pós-moderna. Então, muita coisa que a gente lê nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, soa estranho para mim e para você.
Então podemos compreender um pouco mais do contexto histórico. Isso ajudaria muito a gente a olhar com a lente correta para a palavra e extrair a aplicação para os nossos dias. É verdade. E normalmente a gente vai para as escrituras com o olhar de Deus a partir do que a gente entende. Mas a gente sabe, a gente aprendeu essa semana que isso é errado. Sim. E que a gente precisa ir para as escrituras para conhecer ao Senhor. Então você poderia falar um pouco mais sobre esse ponto, sobre mesmo desconstruindo isso, acredito, porque a gente tem essa visão errada de quem o Senhor é. Sim. E o que você tem para dizer sobre esse ponto? A palavra de Deus, ela renova nossa mente e nos faz enxergar Deus como Ele realmente é. Porque sabe o que acontece? A gente define Deus, às vezes, pelas nossas experiências místicas ou pelas nossas relações, principalmente associada à paternidade. O padrão e o modelo que você tem de pai vai influenciar na sua relação com Deus. Se você teve um pai distante, se você não teve um pai presente, certamente você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Ou então você atribui ou define Deus pelas suas relações. E isso é ter uma visão distorcida de quem Deus é. O problema de ter uma visão distorcida de quem Deus é que você pode estar num ajuntamento e num culto e estar prestando adoração a um Deus que não é real. Nossa, isso é muito chocante, né? Sim. Eu lembro que, se não me engano, o Anderson trouxe isso na semana passada e você também tocou nesse ponto. Sim. Sobre o povo que subiu lá, quando Moisés subiu o monte, eu não lembro exatamente qual versículo que se encontra, mas está em Êxodo. Êxodo 32. Isso, que eles não estavam de todo errado, eles estavam levantando um ídolo segundo o que eles conheciam, né? Levantando um Deus, desculpa, segundo Sim. aquilo que eles conheciam. Sim. Você pode explicar um pouquinho melhor? Êxodo 32, basicamente, Deus tinha convidado Moisés para subir o monte e receber as instruções para construir a casa de Deus. Então Moisés passa 40 dias no monte recebendo instruções para construir a casa de Deus, um tabernáculo entre os homens. E nesse contexto, a população ali, a nação de Israel, ficou impaciente. Eles ficaram impacientes por causa da ausência do líder e eles então pegam os seus despojos de guerra, os seus itens ali, suas joias, entregam para Arão e falam: Arão, construa para nós um Deus, construa para nós um ídolo. Então Arão vai, coloca ali e forma um bezerro de ouro. E a declaração deles é: esse é o nosso Deus que tirou do Egito. Então na cabeça daquele povo, aquela era a imagem do Deus que havia tirado eles do Egito. Eles estavam quebrando os primeiros mandamentos, que é: não farás imagem, porque Deus é espírito, Deus não possui corpo, Deus não possui forma, Deus não possui uma imagem. Interessante isso. Isso foi algo que me abriu ainda mais o meu entendimento. E o próprio Senhor, ele fala isso na palavra dele, né? Que o povo perece por falta de entendimento. Sim. E muito bom você ter trazido esse ponto sobre a gente se dedicar mais. Até dentro da Jucu nós temos escolas Sim. da Bíblia, tem DBS, que é uma escola com esse plano de leitura durante 3 meses, onde a gente pode conhecer mais sobre o Senhor. E eu queria te perguntar sobre a tua experiência, né, Firropa? Acredito que quem está em casa tem essa curiosidade Sim. e vai querer saber um pouquinho mais, então eu queria te deixar livre para compartilhar um pouco sobre a tua experiência lá. Foi muito precioso. Eu tive ali de 2019 até o final de 2022. Eu fui para lá por causa da sala de oração. Eu queria ser inserida nessa cultura e dedicar mais ao estudo das escrituras. Gente, um ambiente onde você ora a palavra, você canta a palavra, você estuda a palavra e é tão incentivado você a mergulhar, você fica saturado das escrituras. Então, foi um período incrível, certamente uma das fases que eu mais cresci nas escrituras. E você é cativado por esse lugar de parceria, de intimidade com Deus. Eu gostei muito de um ponto que você trouxe em aula, que a gente tem uma visão, na verdade tem uma visão distorcida para muitas coisas. Sim. E a Bíblia é nosso manual de instrução para muitas
muitas dores que a gente tem, muitos questionamentos que a gente tem como ser humano. Sim. E você falou sobre ser cheio do Espírito Santo, que nós temos uma visão distorcida sobre isso. Poderia explicar Sim. um pouco melhor? Esse ano eu tenho falado um pouco acerca da pessoa do Espírito Santo, tentado encontrar esse equilíbrio de amarmos o Espírito Santo de forma bíblica, mas também amarmos a palavra. E Paulo, em Efésios 5, ele vai falar o seguinte: não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Só que a gente tende a associar ser cheio do Espírito Santo com manifestações externas, como rodar, barulho, pular, experiências místicas. Então a gente associa ser cheio do Espírito Santo com a operação dos dons. Mas eu percebo que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós somos cheios dos frutos do Espírito Santo, da vida de Deus. E algo que eu fiquei refletindo nesse tempo é que nós nos expomos à presença de Deus, nós somos afetados por ela, mas nós apagamos o Espírito Santo da nossa vida com as nossas palavras. Então eu sou cheio de Deus, mas em seguida a mesma boca que bendiz a Deus maldiz o meu próximo. Então eu apago o fogo de Deus na minha vida, apago o Espírito Santo, pecando contra o meu próximo. E trazendo isso para um contexto assim, de relacionamentos, a gente vê. Você poderia explicar esse questionamento? Por que alguém que está há anos no evangelho, alguém que está ali até mesmo dentro da igreja, por que ela não tem essa transformação de caráter? Não existe transformação de caráter sem contemplação. Eu acho que contemplação é uma palavra até que está em alta, contemplação, mas o fato é, nós estamos realmente vendo a Deus, porque ver a Deus gera transformação. Todos os homens nas Escrituras que tiveram encontros com Deus, suas vidas foram transformadas. Foi assim com Isaías, foi assim com Paulo, foi assim com tantos outros. Então, se nós frequentamos comunidades de fé e ajuntamentos dos santos, células, reuniões, e passam-se 5, 10 anos, nós estamos estagnados, a resposta é simples: nós não estamos vendo a Deus. Isso é muito forte, né? A gente passar anos ali Sim. E não sendo transformado, né? Então, não deixando que os frutos do Espírito Santo sejam manifestos na nossa vida. E também eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre essa relação, o quanto a nossa vida, né, é transformada. Você já tocou nisso, mas isso afeta as relações. Nem você falou sobre essa relação utilitária também, em relação também com o Espírito Santo e com a Trindade, né? Você poderia explicar um pouco melhor para nós? Sim. É que o Espírito Santo, às vezes, a gente olha para ele com a mentalidade operacional. Então, eu preciso de um consolo porque eu passei por uma perda, um luto, estou vivendo uma tribulação, vem Espírito Santo, meu consolador. A gente reduz ele a um consolo, sendo que ele não se reduz a isso, mas isso é uma das manifestações e expressões dele. Ou então, vem Espírito Santo, eu preciso de uma cura. A gente associa cura à manifestação do Espírito Santo, afinal é um dom. Só que você pensa, como que eu vou me relacionar com uma pessoa só quando eu preciso? Eu preciso de uma cura agora, eu preciso de um consolo, eu preciso do poder de Deus. Então, a base da nossa relação com Deus Espírito Santo, não pode ser uma mentalidade operacional e utilitarista. Imagina, você que está em casa, você ia gostar de uma relação baseada apenas em interesse e benefício pessoal? O Espírito Santo, ele é Deus. A gente precisa ter uma visão correta. O Espírito Santo é Deus. Ele compartilha dos mesmos atributos, da mesma natureza. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa da qual eu devo dialogar e conversar ao longo dos meus dias. Não simplesmente quando eu preciso dele, mas o Espírito Santo, ele é digno de honra. O Espírito Santo é digno de tributo, louvor e glória. E eu queria te perguntar assim, qual foi o atributo do caráter de Deus que você mais viu na tua vida, que mais te tocou? Eu acho que tem 3, sabe? Principalmente, eu acho que nos últimos 3 anos, 3 coisas têm ressaltado muito. A primeira é a santidade do Senhor. Isso me marca muito, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então,
Essas duas coisas andam juntas. Se eu tenho fome, desejo de crescer no conhecimento de Deus, eu vou ter que estar disposto a andar em santidade. Só que santidade não é algo do qual eu consigo me purificar, eu consigo lavar o meu coração, mas eu preciso rogar a Deus, crie em mim um coração puro e reto. Quando eu olho para Êxodo e o sacerdote, ele carregava uma lâmina que ficava passando na sua testa e tinha escrito santidade ao Senhor. Nós precisamos ter isso continuamente diante da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções, santidade ao Senhor. Então, a principal motivação para mim de andar em santidade é ver a Deus. E esse é um aspecto que Paulo toca muito nas cartas dele sobre santidade. O Senhor faz exatamente esse apelo ao povo, né? Sede santos, pois eu sou santo. Sim. E quem vive hoje na nossa sociedade, qual a dica que você daria para se manter em santidade? Tem duas coisas que nos ajudam na jornada. A primeira é, qual que é a postura do meu coração ao ir para a palavra? Eu não vou para a palavra para obter informações. Eu vou para a palavra para encontrar uma pessoa. Eu vou para a palavra e permito que a palavra me leia, que a palavra me lave, que a palavra me transforme. Então a palavra é um prumo para nos manter no lugar correto. E segundo, a comunidade. Precisamos andar em comunidade. Cristianismo não funciona em isolamento, mas o cristianismo funciona em comunidade. A Trindade é uma comunidade. Jesus andava em comunidade. Ele chama 12 homens para trilhar uma jornada com ele. Esses homens dormiam juntos, comiam juntos, estavam ali nas pregações, nos milagres. Eles oravam juntos. Então, comunidade é crucial para nos tornarmos quem Deus deseja. Precisamos aprender a disciplina da confissão. É uma ferramenta poderosa para nós. Não só oração, meditação, ou estudo da palavra, ou jejum, são disciplinas espirituais, mas confissão é. Eu sei que talvez para alguns, quando ouvem a palavra confissão, já associa com a Igreja Católica. Mas o fato é, confissão não é um meio para perdão de pecados. Mas à luz de Tiago, confissão é um meio para obter cura do seu coração. Ele fala, confessem os vossos pecados, as vossas culpas uns aos outros. Orem uns pelos outros. Perfeito. E eu estava lembrando aqui agora que você tocou muito sobre isso também, sobre esse coração grato diante do Senhor e como isso também gera em nós esse contentamento, correto? Sim. John Piper vai falar que quando nós estamos satisfeitos em Deus, Deus é mais glorificado em nós. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, Deus é mais glorificado em nós. Agostinho vai dizer que a nossa alma, ela não encontra descanso até que encontre Deus. Então, ver a Deus é ser satisfeito nele. Eu falei bastante essa semana que nós trilhamos uma jornada e uma corrida, não com os pés, a jornada cristã, mas com os olhos. Então, ao longo da jornada, nós lidamos com circunstâncias, com desafios, com obstáculos no caminho, leves e momentâneas aflições. Isso vai vir, gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O ponto é como nós lidamos com as circunstâncias da vida. Aonde estão os nossos olhos? Quando eu olho para o Cristo, o meu coração é cheio de confiança. Quando eu olho para o Cristo, eu enxergo o aqui e agora, mas da perspectiva de eternidade. Quando eu olho para o Cristo, o meu coração é cheio de deleite, gozo e contentamento. Paulo descobre isso. Ele fala, ei, eu sei o que é passar necessidade. Eu consigo encontrar prazer, gozo e deleite tendo muito e tendo pouco. Dormindo numa cama muito boa ou não. Ou dormindo no chão. Então Paulo descobriu o segredo do contentamento, que é olhar para o Cristo. Quando os nossos olhos se desviam de Cristo, nós temos um coração insatisfeito, amargurado, e isso vem para fora através das nossas palavras. Quando os nossos lábios estão cheios de murmuração, isso é um reflexo que nós estamos insatisfeitos. Nós estamos olhando demasiadamente para outro lugar, que não é o Cristo.
É verdade. Até nós estamos lendo como escola o livro Tabernáculo de Davi, e o escritor, o autor, ele fala exatamente sobre isso, que Davi entendeu isso muito rápido, que o Senhor está entronizado sobre os louvores do seu povo. E ele até faz esse questionamento, se não me engano. Quem é que está entronizado em meio à murmuração? Yes. Né? Então, isso é também uma chamada para nós andarmos nesse espírito de contentamento ao Senhor, né? Mudar exatamente, né, nossas lentes em como nós olhamos. E eu gosto muito de uma fala que é do Bill Johnson, que ele fala que a mente transformada, ela olha para Deus não levando o problema, mas levando o caráter de Deus sobre o problema. E o quanto, né, a gente precisa ir para esse lugar das escrituras, buscando conhecer quem o Senhor é. Renovação da mente. É tipo isso. Nós vamos lidar com dilemas na jornada. Nós vamos lidar com obstáculos. Mas quando eu lido com obstáculos, eu tenho uma arma secreta, que é orar a palavra e alinhar as minhas emoções, em alinhar o meu coração e os meus pensamentos de acordo com as escrituras. Correto. E quando você fala por orar a palavra, qual é a dica que você pode dar para quem está em casa e quer aprender ou quer mergulhar ainda mais nesse lugar de orar a palavra do Senhor? Acho que a minha dica é começar com salmos, porque salmos são o livro de oração para nós. E por que é importante orar a palavra? Porque as nossas palavras, elas são pobres, mas nós podemos orar de acordo com as riquezas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem um poder absurdo no nosso homem interior. Oramos, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Você lê em alto e bom tom. Não faça leitura silenciosa. O Senhor é o meu pastor. Então você pode sussurrar isso e à medida que vem na sua mente outras verdades, você fala para Deus. O Senhor é o meu pastor. O Senhor tem uma liderança perfeita. O Senhor sabe cuidar do meu coração. Ele não só sustenta o universo, mas Ele sustenta o meu coração. Então você declara essa palavra. Eu gosto muito da experiência do silêncio. Ele é crucial na nossa vida de oração, porque ele abre espaço para ouvirmos a palavra de Deus. É verdade. E hoje, numa sociedade que a gente vive tão agitada, tão corrida, e a gente todo momento tem um telefone na mão, sempre, né, carregando o telefone, e se torna ainda mais difícil a gente ficar nesse lugar de silêncio, de contemplação muitas vezes, porque vem as preocupações, correto? E eu queria te perguntar, para quem está começando nesse lugar da contemplação, de mergulhar ainda mais no silêncio, quais são as dicas que você poderia nos dar? Sim, um desafio. Encontrar silêncio no meio de tanto barulho, porque a gente está na era que tem mais informação. Por toda parte tem ruídos, tem barulho, e o problema, na verdade, é a gente conseguir silenciar o nosso próprio interior. É verdade. Então, a minha dica é: comece pequeno. Separe 5 minutos do seu dia com a sua Bíblia no lugar de oração e ouse ficar em silêncio. Então, coloque um caderninho do lado, porque vão vir sobre a sua mente questões, preocupações, ligar para alguém, mandar um e-mail, fazer compras. Então você tira esses pensamentos colocando num caderninho e volta para o Senhor. Eu sei que no início é muito desafiador, porque vai vir essa lista de afazeres e tarefas, mas o pior é quando o próprio ruído é o seu coração e a sua alma agitada. Tem uma frase muito boa que fala que a nossa alma é aloprada. A nossa alma é profundamente agitada e inquieta. Então, quando você pratica o silêncio, você vai se deparar com a sua alma, tudo vai vir para fora. Então, ouse olhar para dentro. Converse com Deus sobre suas inquietações. Se o barulho que há é um barulho interno de preocupação, ansiedade, lance sobre Deus toda a sua ansiedade e encontre paz sobrenatural. E normalmente todas essas nossas preocupações, na maioria das vezes, são legítimas. Sim. Até, mas que bom que você tocou nesse ponto, porque conforme a gente conhece o Senhor e a palavra dele, a gente vai sabendo como lidar. Enquanto você falava, eu lembrei muito do Salmo que Davi, ele dá uma ordem para a alma dele. Sim. Que aquiete-se, né?
E muitas vezes tem momentos que a gente precisa também se submeter ao Senhor. E é conhecendo a palavra dele que a gente vai recebendo essas armas para então saber como lidar. Aí eu queria te perguntar, você falou sobre o aspecto de Deus que mais marcou na sua vida, do caráter dele que mais marcou. Aí você falou, acho que 2 deles, poderia esboçar mais algum para nós que mais mexeu com A você? bondade, eu acho que ela tem sido muito ressignificada para mim, porque eu percebi como é fácil você jorrar ação de graças quando você está num período de bonança. É tão fácil você reconhecer a bondade de Deus quando você está em períodos bons na sua vida. Mas reconhecer a bondade de Deus em meio a aflições, privações e leves e momentâneas aflições é um pouquinho mais desafiador. Porque nesses lugares você vai aprender a olhar para a disciplina de Deus como algo bom. Então, Deus, ele, em alguns momentos da nossa jornada, ele nos poda. Ele é um agricultor, então ele nos poda para que a gente venha dar mais fruto. Só que uma pessoa, quando ela está sendo disciplinada, ela não encontra alegria naquele momento, tristeza. Mas a verdade é que Deus, ele ama os seus filhos, então ele poda. Então, existe algo na nossa jornada que nos amadurece, que é aprender a ser grato pela perda. Aprender a ser grato pelas aflições. Aprender a ser grato pela poda de Deus e pela disciplina. Amar a disciplina e enxergar como um ato de bondade de Deus. Isso tem me marcado muito nos últimos tempos. Que legal, Jimima. E a gente estava conversando antes sobre. Vamos trazer agora esse olhar para a noiva, né? Para o corpo de Cristo. Sim. Que hoje a gente vê muitas vezes que falta um pouco da palavra, desse conhecimento da palavra de Deus, né? Em muitas congregações, muitas igrejas, e o quanto é necessário a gente, como cristão, também conhecer o Senhor. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre esses fundamentos, onde a gente precisa estar alicerçado também. Sim. Engraçado que no passado as pessoas amavam tanto as escrituras. Eles cantavam salmos nas congregações, isso era algo comum. As pessoas conheciam o nome dos livros e as ordens, mas a gente está num período de declínio das escrituras. E é aí que reside todo o problema. Se a gente não conhece a palavra, como que a gente vai conhecer a Deus? Então, a igreja ela precisa voltar. Existem, gente, muitas ferramentas. A gente está num período que tem muitas ferramentas boas no Spotify, no YouTube. Tem uma que eu tenho indicado muito, que é até do Herschel Walker, que você lê a Bíblia em 1 ano. E tem o Spotify, ler a Bíblia com entendimento vai te impulsionar, vai te encorajar. Então, você lê os capítulos do dia, se eu não me engano, são 3 capítulos, super acessível, você lê em 15 minutos. Você pode fazer 15 minutos diários de leitura e em seguida você vai ali no podcast, menos de 10 minutos, e ouve um comentário e uma instrução acerca daquela porção. É interessante você ter trazido essa dica, porque hoje a gente também, né, como tem muita informação, e a gente sofre muito disso, né, uma era com muita informação e pouca aplicação. E a gente aprendeu essa semana também sobre a sabedoria de Deus. E é algo que acabou também nos fascinando. E a gente precisa do Espírito Santo também para isso. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre... A sabedoria de Deus? É... Engraçado, porque tem a sabedoria humana e a sabedoria divina. E não existe sabedoria sem conhecimento. Então nós mergulhamos numa jornada de busca pelo conhecimento, e o conhecimento aplicado se torna a sabedoria. Agora, a sabedoria divina, ela é plena, porque ele conhece toda a história, ele rege toda a realidade. E quando eu penso nesse tema, eu fico lembrando de Paulo em Efésios. Efésios 3, Paulo vai falar que ele foi escolhido para ser apóstolo aos gentios. Paulo amava Israel e Deus fala, beleza, Paulo, você ama esse povo, mas eu vou te enviar para os gentios. Então Paulo, toda vez que ele ia pregar em um novo local, ele entrava primeiro na sinagoga, depois ele pregava para os gentios. Primeiro para o judeu, depois para o grego.
Então, Paulo recebe o evangelho por meio de revelação, ali em Atos 9, e ele é comissionado a anunciar e proclamar as boas novas. As boas novas, ou o mistério que Paulo chama em Efésios 3, é essa novidade que judeus e gentios são co-herdeiros com Cristo. Então, a igreja, ela é composta de judeus e gentios. Não é mais sobre você carregar um sangue para você ser salvo. Mas a salvação agora é mediante depositar a sua fé em Cristo. Então Paulo recebe o evangelho, anuncia ele, e em Efésios 3:10 ele fala da igreja. Que a tarefa da igreja é ser um testemunho da multiforme sabedoria de Deus. Então Paulo vai falar da sabedoria do mundo e a sabedoria dos deuses dessa era. Então ele vai descrever que nós somos assistidos por seres celestiais. Principados e potestades estão nos observando. Então nós não vencemos uma batalha não pelos nossos dons, não pelo nosso desempenho, não pela nossa capacidade, não pela nossa sabedoria humana. Mas Paulo fala que nós vencemos com caráter. Isso é sabedoria. Eu ia entrar exatamente nisso. Que até nesse lugar de oração, né? O quanto isso é importante. Isso que vai fazer a maior diferença. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Que muitas vezes a gente vai para... Qual é esse posicionamento? Você tocou nesse ponto, né? Sobre o caráter, no lugar de oração. O caráter do intercessor, do amigo de Deus, o do adorador, enfim, a linguagem que a gente for usar, ele é crucial, porque ele implica em coerência entre as nossas ações e palavras. Isso me lembra do Salmo 15, que Davi ele queria colocar homens ministrando na presença de Deus, e ele está com uma pergunta: Senhor, quem? Quem vai habitar diante do Senhor? Quem pode permanecer diante de um Deus que é fogo consumidor? Quem? Quem vai subir esse monte santo? E o Senhor vai dar uma lista para ele ali. Ele vai dizer: aquele que pratica o que é reto, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração, aquele que não age com falsidade. Então, é necessário a gente andar em coerência entre as nossas palavras e ações. E a verdade é que as nossas palavras hoje em dia, ela tem pouco valor. É verdade. Perdeu o valor, sabe? A gente não é mais avalista das nossas palavras, sendo que o padrão e a régua das escrituras é sim, sim, não, não. Então, para quem trabalha principalmente com comunicação dentro da igreja, nós somos mensageiros, é preciso haver coerência entre as nossas palavras e ações, porque isso mina a autoridade espiritual. Nossa, isso é algo muito pesado, né, Jemima? E o quanto a gente, infelizmente, acaba vendo pessoas que eram para levar o nome do Senhor, para refletir o caráter de Deus, e elas têm deixado... estão pecando, né, nesse lugar de representar o Senhor, de refletir esse caráter de integridade, de coerência, e é muito forte isso, e o quanto o nosso debruçar em cima da palavra, estudar a palavra, reflete exatamente isso em nós, nos incomoda, nos puxa para esse lugar. E muitas vezes, eu posso falar por mim mesma, que quando eu entrei no Evangelho, eu quis fazer isso pela minha própria força, tentando mudar em mim mesma. Mas o que você pode falar um pouco disso? Força humana para a transformação é uma ilusão. As pessoas que tentam mudar comportamento sem uma mudança interior, isso não é sustentável. As mudanças, elas acontecem de dentro para fora. Uma pessoa que tenta mudar comportamento, ela consegue talvez por algumas semanas, alguns meses, mas ela sempre vai voltar para o loop e para o padrão do pecado. Por que tentar usar a força humana, sendo que nós carregamos o poder da ressurreição? Quando nós somos salvos, nós somos selados com o Espírito. Ele habita em nós e é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então a graça necessária para andar em obediência habita em mim. Toda a graça que eu preciso para viver de forma piedosa e de forma digna da minha vocação habita em mim. Paulo fala isso, né? Para que a gente viva de forma digna
E tem um escritor, eu não lembro o nome dele agora, que ele tem um livro sobre isso, que é O Deus Esquecido. É o Francis Chan. Francis Chan, eu lembrava só o sobrenome dele. Sim. E ele toca muito nesse ponto e realmente como nós estamos, Paulo faz essa exortação para a igreja de Tessalonicenses sobre não apagueis o espírito. E o quanto nós, na era em que a gente vive, nós temos desonrado muito o Espírito Santo e que ele vai fazer essa obra em nós, correto? Sim. A gente apaga o espírito na nossa relação com o nosso próximo. Se a gente passasse a enxergar as pessoas à nossa volta como sendo imagem e semelhança de Deus, talvez a gente trataria elas de outra forma. Porque nós somos irmãos e co-herdeiros com Cristo, participantes da mesma família. Se eu olho para você e enxergo você como portadora da imagem de Deus, não olho para você na lente das suas falhas e fraquezas, mas eu olho para você com lentes de misericórdia. Nós precisamos aprender a olhar uns para os outros com lentes de misericórdia, porque é assim que Deus nos vê. Quando Deus conta a história de Abraão, ele fala que Abraão creu contra a esperança. Mas Gênesis registra que Abraão falhou. Ele teve tropeços na jornada. Ele teve um outro filho. Ele duvidou em alguns momentos e foi incrédulo. Isso fica registrado no livro de Gênesis para nós. Mas quando Deus conta a história de Abraão, ele foca na fidelidade. Quando Deus conta a nossa história, ele não foca nos nossos tropeços e fracassos, mas ele conta olhando para os anos de fidelidade. Então precisamos olhar uns para os outros com a lente de Cristo. E não apagar o Espírito Santo com as nossas ações, com a nossa palavra, com a nossa conduta. Porque o que de fato apaga o Espírito Santo é a nossa fala. A língua é tipo a última fronteira para a santidade. Porque dela não pode jorrar água doce e amarga. Com a nossa língua a gente bendiz a Deus e maldiz o nosso próximo. Nossa. Como assim? Isso é muito sério, né? E a gente vê muito isso. Que o quanto é importante a gente ter uma conduta diante do Senhor, como é importante a gente deixar que o Espírito Santo nos transforme, e nós acabamos pecando muito nisso, e não deveria ser assim, correto? Nós deveríamos... Porque a mentira é muito tolerada. Você entende que a gente entraria num aspecto que é pecadinho e pecadão. Então, exatamente. Pecados de sexualidade, oh meu Deus, que horror! Ou então pecados que têm a ver com finanças, oh meu Deus, que horror, vai para o banco. Agora a pessoa mente, causa divisão na igreja, odeia o seu irmão e não perdoa e tá tudo bem. Você percebe que ainda tem essa dicotomia, essa visão dobre, mas a verdade é que, cara, Deus odeia divisão. Ele vai falar isso em Provérbios, que ele odeia a mentira. Pai da mentira é um, Satanás. Deus odeia pecados relacionados à língua, porque Deus é pura luz, Deus é a própria verdade, Deus é fiel às suas palavras. Então a gente precisa de olhar para a nossa vida e se arrepender dos pecados relacionados à língua. Uhum. E até porque um dos atributos do caráter de Deus que você trouxe para a gente hoje foi sobre o amor. Uhum. E nós aprendemos que a gente tem duas visões em relação ao amor. E queria que você tocasse nesses dois pontos sobre o amor. Duas visões? É essa visão humana que olha, né, pro amor como se fosse só sentimentos e qual é a visão que o Senhor nos dá em relação ao amor. Sim, a gente está na era que tudo é amor, né? Todo mundo ama nos seus termos, da forma que quer, mas a Bíblia ela tem um padrão diferente. Então a gente se relaciona com as pessoas muitas vezes também de forma utilitarista e buscando benefício pessoal. Então essa pessoa é útil para mim, enquanto ela é útil para mim, eu permaneço perto dela, mas ela é descartável. Já Deus, ele nos chama para um amor sacrificial, um amor que não está ligado a sentimento, mas um amor que é uma escolha voluntária. O amor não é um sentimento, mas o amor é uma escolha. O amor é uma opção. E o amor, nos termos de Deus, é um amor doador. É um amor que se entrega, inclusive sem esperar nada em troca. Um amor que não busca seus próprios interesses.
A gente vê isso na relação de Deus com Sim. Israel. O amor de Deus pela nação de Israel é um amor eterno. Apesar dos fracassos e tropeços da nação, de se virar o rosto contra ele, ele nunca desiste do seu povo. Ele tem um compromisso eterno com o seu povo. E ele é um amor também redentor, que vai redimir o seu povo. E muitas vezes, antes de mimar, a gente vai novamente olhar para o Senhor com esse olhar humano caído e a gente entende que isso é, de certa forma, errado, porque a gente não está enxergando o Senhor da forma que ele realmente é. E eu lembrei agora que tem uma dor que a gente, quando logo que se converte, a gente acha que o Senhor está longe de nós e ele nos rejeita. Só que eu queria te perguntar mais sobre isso e até essa relação, a questão sobre Israel também, e que as pessoas acham, tem muito sido disseminada essa fala de que Deus rejeitou Israel. Sim. Mas isso a gente entende que não é verdade. A relação de Deus com Israel é uma forma de Deus pregar o evangelho para nós. Então, quando você observa como Deus lida com seu povo, é uma pregação. Você vai ver como Deus lida com seu povo. E o pecado do povo, muitas vezes, nós temos uma identificação. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus era exclusivamente a nação de Israel, com exceção dos prosélitos. Ruth abraça a fé judaica e é inserida nessa família. Quando você vai para a nova aliança, o novo pacto, agora o povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus. Então Jesus, ele faz paz entre Deus e os homens. E agora a família de Deus, a igreja, é composta de judeus e gentios. Mas dentro disso existe uma teologia que tem sido disseminada no corpo de Cristo, teologia da substituição. Então você abre sua Bíblia e lê as promessas do Antigo Testamento, você risca lá Judá, você risca Israel e ora e declara que é sua. Então isso Paulo chama de arrogância e orgulho. Paulo fala em Romanos 9, 10 e 11, é o tratado de Paulo, a dissertação dele acerca da relação de Deus com Israel. Ele diz, não se orgulhe porque Deus inseriu você na família dele, mas tema, porque se Deus ele cortou os ramos naturais, quanto mais você. Ele fala que a gente foi eleito e escolhido pela misericórdia, mas que haverá um tempo na história onde os olhos de Israel serão abertos novamente e toda a nação será salva em um único dia. E Deus então voltará a estender misericórdia sobre o povo judeu. E como que a gente pode relacionar isso com a grande comissão, com essa questão até do caráter de Deus, como ele se revela através dessa dinâmica toda também? Sim. Existe uma relação da grande comissão que é a seguinte: nós queremos que Jesus volte, amém? Amém. Nós queremos a presença física e literal de Deus no nosso meio, só que existem condicionais para o retorno de Jesus. Jesus não retorna até que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações. Mateus 24 vai falar isso. Mas Jesus também não retorna até que todo Israel seja salvo. Romanos 11, Paulo vai falar sobre isso. Então, sim, tem a pregação do evangelho nas nações, mas sim, tem a salvação de todo o Israel. A gente precisa crescer nisso aqui. Aprender a amar o plano de Deus para Israel. Paulo tinha esse coração. Paulo, ele amava tanto o povo judeu que ele diz assim, eu tenho grande angústia no meu coração. Eu me sinto profundamente triste por causa dos meus irmãos, por causa dos patriarcas. Eu desejo ser separado de Cristo. Senhor, é como se ele dissesse, me tira da salvação, risca meu nome no livro da vida, mas salva o teu povo, salva os meus irmãos. E ele vai declarar, a eles pertencem as promessas, a eles pertencem os patriarcas. Então, esse é o coração de Paulo, que na verdade é o coração do próprio Jesus. Então, precisamos amar Israel e amar a igreja local. Paulo carregava essas duas realidades. E você poderia explicar um pouquinho para nós qual é a importância e qual é a missão da igreja nessa história, que é a história de Deus? Sim. Então, nós não somos a última bolacha do pacote.
Começa aí. O evangelho não começa em nós, mas há uma história que antecede a nossa existência aqui e agora. É uma bênção a salvação que chegou até nós. Mas a história começa com Israel, não começa conosco. Então nós precisamos olhar para a história e reconhecer o papel de Israel na eleição divina. Eles têm promessas que são exclusivas deles. Eles foram os primeiros. Então a gente olha para isso e honra e entende o nosso papel. Paulo vai dizer que a tarefa da igreja é provocar ciúmes no povo judeu. Então Paulo, quando ele caminhava nas nações e nas cidades, ele ia nas sinagogas. Depois ele pregava para o gentio. Mas o objetivo de Paulo era provocar ciúmes. Basicamente, o que isso significa? Cara, o direito do Espírito Santo era sobre o povo judeu. Ter o Espírito Santo era uma promessa do povo judeu. Então, ao olhar para nós, cristãos, o povo de Deus, desfrutando das bênçãos deles, isso deveria provocar ciúmes. Só que nós temos fracassado nisso ao longo da história. Porque a igreja, ao invés de provocar ciúmes, ela provocou ódio. Porque ela perseguiu o povo judeu durante quase 2000 anos. É verdade. E a gente tem uma palavra que eu queria trazer aqui, que ela acaba torcendo uma problemática em relação à pregação do evangelho e também essa transformação, que é a religiosidade. E eu queria te perguntar, assim, como que você enxerga isso? Como isso pode ser um problema, tanto para a transformação do caráter de um cristão, quanto para essa grande comissão e o papel da igreja nisso? Eu acho que um dos pontos da religiosidade é que ela nos impede de ver a realidade com a lente correta. No tempo de Jesus, os fariseus e os saduceus, eles amavam a lei do Senhor, mas eles não conseguiram perceber o Cristo diante dos seus olhos. Quando você olha para a história dos avivamentos, teve vários grupos que rejeitaram o mover de Deus, porque isso não cabia nas suas caixinhas teológicas. Então, muitas vezes a gente cria estereótipo das coisas e define santidade ou padrões ligados a questões externas. A gente coloca Deus numa caixinha e é como se ele não pudesse operar fora dessa caixinha. Mas a gente tem que ter sempre diante dos nossos olhos que o conhecimento de Deus nos humilha. Quando Deus se movimenta no palco da história, ou eu me dobro, ou eu me rendo e navego nessa onda do mover do Espírito, ou eu não vou desfrutar disso, porque o meu coração ele está obstinado e eu não consigo reconhecer Deus se movimentando daquela forma. Perfeito. E até quando a gente vai para a palavra, na maioria das vezes a gente vai com uma postura meio que incorreta, né? Como você mencionou, a gente risca ali Israel e Judá e traz as promessas como se fosse para nós. E isso é algo que vem acontecendo muito e que é algo que é uma problemática que nos leva para um caminho de perdição também, até de não reconhecer quem o Senhor é. Sim. Então, eu queria te perguntar sobre isso, né? Sobre quem vai estudar a palavra, olhar para o Senhor, como que a gente pode ver o Senhor também na história que é dele, né? Engraçado, se você realmente acredita que Deus cortou Israel do seu plano, eu te pergunto, ele é confiável? Eu diria que não. Se ele rejeita a nação de Israel, ele é confiável? Ele é fiel? Ele tem poder? Você entende como isso abala as nossas estruturas? Sim. Então, as escrituras ensinam que Deus é digno de confiança, que ele é fiel à sua palavra, que ele é fiel ao seu pacto com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Ele nunca falhou na história. Então, ele não vai falhar com Israel. Então, olhar para a história de Israel e compreender a natureza, na verdade, eu vou além. Quando eu quero cortar Israel, é como se eu estivesse chamando Deus de mentiroso. É como se eu dissesse que Deus não tem capacidade de cumprir o seu plano. Se ele não consegue salvar a nação de Israel, que garantia que eu tenho de que eu vou terminar a corrida bem?
que eu vou ser apresentada santa, pura e imaculada na presença dele. Que minha redenção vai se completar e eu vou ter um corpo ressurreto e glorificado. Então, olhar para as Escrituras e aprender nesse relacionamento, olhar para as alianças, olhar para a relação de Deus com Israel, nos instrui acerca dele mesmo. Se eu enxergar isso corretamente, eu vou ter muito mais revelação da natureza e do caráter de Deus. Verdade. E, Gemima, a gente tocou aqui em questão da santidade, da verdade, né, do caráter. E eu queria te fazer uma pergunta sobre o quanto, até quando a gente coloca a história de Deus, tentando encaixar na minha história, como se eu fosse a estrela da história, mas o quanto isso é um problema em relação a essa... É que me fugiu a pergunta, mas em relação a essa nossa transformação, que muitas vezes, voltando aqui agora, o quanto o caráter de Deus acaba sendo minado por sofismas, por engano e também por a gente não ter uma visão correta de quem o Senhor é. Isso muitas vezes nos faz questionar realmente as promessas dele, nos faz questionar a forma dele agir. Muitas vezes a gente acaba se sentindo rejeitado pelo Senhor, até quem está começando no Evangelho. Eu não sei como é que foi o teu início no Evangelho, porque como foi, né, essa tua descoberta? Você poderia trazer um pouquinho disso para nós? Meus processos foram muito intensos e eu sei que não são convencionais da maioria das pessoas. Eu me converti em Vila Velha, numa Assembleia de Deus. Eles são muito queridos, com muita fome no início da jornada, mergulhava na palavra, a galera subia para o monte para orar, então eu estava junto. A gente tinha uma equipe muito boa que liderava os jovens, então eu frequentava a casa deles com uma enxurrada de perguntas. Eu era aquela menina faminta, que chegava para um café de tarde, só saía à noite, eram muitas garrafas de café. Eles são os queridos, são amigos preciosos demais até hoje na jornada. Isso foi tão importante assim para mim, ter essa instrução ali. O processo de renovação da mente, ele é gradativo. Eu acredito muito nisso. Algumas pessoas, elas são bem apressadas e acreditam que tudo funciona com metodologias ou mecanismos de libertação. Eu sei que isso tem o seu valor dentro do corpo, é uma ferramenta, mas eu realmente acredito que a verdadeira libertação, ela é pela exposição da palavra. Quanto mais nós recebemos luz, mais a nossa mente, ela é renovada. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais tempo a gente passa diante da palavra, as mentiras, elas vão sendo destronadas do trono do nosso coração. Eu e você somos seres mutáveis. A gente tem emoção. Então, a gente recebe uma revelação de Deus, por exemplo, acerca de confiança. Vamos falar assim, fidelidade. Porque esse é um ponto que pega para todo mundo. Correto. Na jornada cristã, nós estamos crescendo e amadurecendo em confiança em Deus. Deus está conquistando a nossa confiança. Então, nesse processo, que a gente aprende um pouquinho, às vezes, a gente é guiado por emoções. Então, quando surge um processo, quando surge algum obstáculo na caminhada, às vezes a pessoa se movimenta pelo que ela sente. A gente tem que aprender que emoções não são verdades. Verdade é o que a palavra de Deus diz. Esse é um ponto central na jornada. Às vezes a gente tem verdades no campo mental, mas a pessoa, ela toma decisões, ela age baseado em emoções. Então eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Deus é verdadeiro. Mas de repente você sente medo. De repente talvez você tenha uma insegurança. E daí, às vezes, você é guiado e consumido pela sua insegurança e pelo seu medo. Tá tudo bem ter isso. Então você pode ter sua mente renovada pela palavra. É não tomar essas emoções negativas como absolutos. Muito importante isso. E eu queria te perguntar essa questão da santidade, né? E também sobre que a gente abordou aqui, a santidade, ela vai ser um processo que eu preciso do corpo de Cristo para funcionar. Mas ela seria uma santidade estática? Ah, não. Eu acredito que todos nós estamos numa jornada de santificação e isso acontece de forma progressiva.
progressiva. Quanto mais eu recebo revelação, eu vou sendo transformada à imagem de Deus, de glória em glória, de força em força. Perfeito. Então, Gemima, eu queria não te perguntar se você tem alguma coisa para deixar, alguma mensagem para deixar para quem vai assistir esse podcast depois, nossos Eu ouvintes. acho que as minhas palavras finais seriam: aprendam a amar as Escrituras. Elas são as palavras de Deus para nós, são vida para o nosso coração. Ali você tem força, contentamento, alegria. Procure pessoas para ler as Escrituras juntos. Procure uma comunidade, mesmo que essa não seja a sua realidade local. A internet está aí. Isso pode ser uma bênção. Recentemente, eu me juntei com alguns irmãos que estavam lendo a Bíblia na Europa. Então, tinha um link ali no Zoom e a gente lia, cada um entrava ali em uma porção das Escrituras. Então, você pode fazer isso de forma virtual, você pode se conectar com pessoas e grupos. Aprenda a amar as Escrituras, seja intencional, não abra mão do lugar secreto. E qual é o conselho que tu poderia deixar para quem quer obedecer ao Senhor, quem quer amar ao Senhor? Tem que amar a palavra. Não existe andar em obediência sem conhecimento de Deus. E não existe conhecimento de Deus distante das Escrituras. Perfeito. Então, Gemima, muito obrigada pela Foi um tua prazer. participação. Obrigada por toda essa semana que você tem transbordado nas nossas vidas. E eu queria te agradecer também pela sua participação aqui conosco. Até mais.